Toma, Deus, nas tuas mãos a tua ungida. Senhor, aleluia, tu já deu a palavra para o vaso. Mas eu sei, Deus, que tu és o oleiro. Ah, Senhor, tu usa os lábios da tua filha. Que não venha, Senhor, aquilo, Deus amado, que o coração dela deseja falar. Mas que o céu quer falar com a igreja nessa noite. Deus amado, traz uma palavra, Senhor, para edificação, para conserto. Uma palavra, Deus, que venha, Senhor, para transformar os corações que aqui estão. E eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre a tua filha, sobre a saúde, sobre o seu ministério, a sua casa, a sua família. Deus, que toda sorte de bênção venha. E que milagre venha acontecer também, Senhor, em favor da tua filha. É o que eu te oro, Pai, e eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, oh glória. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Essa noite é motivo de grande alegria, né? Estar aqui nessa casa, tanto amo. Quero falar para os irmãos que eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Quando a minha amiga e pastora querida aqui, Nívia, me convidou, eu fui primeiro falar com o meu pastor por obediência. Não estou com rebeldia, graças a Deus. Graças a Deus, né? E confesso que é um livro, sinceramente. Oh, aleluia! Eu dou uma comparaçãozinha Apocalipse. Meu É Deus! Escatológico, o livro de Daniel, né? E eu fiquei assim, esses dias, falando assim, eu não vou conseguir. Mas eu realmente não consigo nada. Se o Senhor não estiver na minha vida e não vier do alto, eu nada tenho. Então eu quero pedir aos irmãos, né, com todo carinho e respeito, que se levante. Aleluia, Jesus. A Bíblia, porque o Senhor está aqui, Ele já vem trazendo uma palavra a qual eu já ia falar, né, que foi ministrado no meu coração essa tarde. Peço perdão, porque eu estou com um probleminha nas cordas vocais, nada que o Senhor não possa fazer um milagre. Aleluia, né? amém. Então por isso que eu estou com uma certa dificuldade, mas amém. Daniel, capítulo 9, tá? Eu vou ler do 1 ao 6. Só que nós não vamos ficar nessa passagem aqui, tá, irmãos? Nós vamos dar uma passeadinha rápida no livro de Daniel. E fala assim, a oração de Daniel, as 70 semanas, o Messias. E vem falando assim, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração. Vamos repetir? Com oração. Com oração. De novo? Com oração. Meu Deus, Aleluia. E rogos de jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te temem, te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas em quem teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como a todo o povo da terra. Podeis assentar em nome de Jesus. Né? Aqui é uma passagem que vem, né, passando um ou dois livros atrás, né? Jeremias, no seu livro, né, vem advertindo o povo. O Senhor vem advertindo o povo sobre sua iniquidade,
sobre o seu pecado, sobre a idolatria, né? Tudo que aquele povo estava cometendo de errado, o Senhor vinha falando através de Jeremias. Se eu não me engano, lá em Jeremias 37 a 38, Deus ele faz, nem ameaça, ele manda avisar a respeito da destruição de Jerusalém e o cativeiro de Jerusalém pela Babilônia. Só que, como foi falado aqui nessa noite, desde Jerusalém, desde Israel, desde lá dos primórdios, desde lá de Moisés, o povo, ele tem se dado muito ao pecado, à idolatria, à falta de obediência, aleluia. Mas irmão, o que tu quer falar? O livro é de Daniel, mas para entrar aqui, eu tenho que falar isso. Aquele povo ali viu os milagres, viu as maravilhas que o Senhor fez, mas mesmo assim, uma brechinha era o suficiente para o pecado, para a idolatria entrar. E o Senhor vinha levantando profetas atrás de profetas, até chegar no profeta Jeremias. E ali o profeta Jeremias pregou, foi lançado no calabouço, ele foi massacrado, ele foi ali pisado, castigado por falar a verdade. Irmão, eu quero falar nessa noite aqui que aquele que quer andar na presença do Senhor, em consagração, em oração, em obediência, ele é perseguido, ele é machucado, ele é lançado no calabouço, ele é lançado na cova dos leões. Nessa noite aqui tem homens e mulheres que estão pagando preço, sabe por quê? Aleluia! Porque obedecer a Deus. E tem esse evangelho aí, ó, do oba-oba, eu faço o que eu quero, porque pastor não manda em mim, porque Deus é que sabe da minha vida. Que isso, irmãos? É hora da gente, ó, despertar. Aleluia! E aí, Jeremias foi levado também para o cativeiro, como o Senhor prometeu. O Senhor vinha falando, advertindo aquele povo, e o povo não estava nem aí, é que nem hoje. A gente fala, Jesus vai voltar e ninguém quer acreditar. Mas quando já não tiver mais tempo, vai todo mundo querer correr e falar, Senhor, pelo amor de Deus, me leva contigo. Mas aí já vai ser tarde demais. Porque o Evangelho está sendo pregado a tempo fora de tempo. É dentro do Zap, é no Facebook, é na televisão, é no rádio, é na rua, é no trem. Irmãos, aqui vem falando, Deus vem advertindo, mas o povo não estava nem aí. E aí foi necessário que Deus levantasse Nabucodonosor para poder levar aquele povo cativo. E aquele povo foi cativo para Babilônia. E dentre esse povo, porque o Senhor prometeu que ficaria 70 anos no exílio. 70 anos, irmãos, no exílio não é fácil. Nós estamos muitas vezes há 10, 15 anos, 20 anos na prova. Já não tem sido fácil, orando, jejuando, clamando, subindo no monte, pedindo ao Senhor, pedindo oração, fazendo campanha. E o Senhor não responde, muitas vezes, porque não é o tempo. Imagina 70 anos pela desobediência. E ali, o Senhor, ele levanta Nabucodonosor e vai até ali, né, o seu exército e toma aquele povo e leva cativo. E dentre esse povo leva os 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, como sempre, ali se destacando. Porque o Senhor, quando Ele quer levantar um homem ou uma mulher para fazer a diferença na terra, Ele levanta. Aleluia. Pode ser o menor. A Bíblia não me dá base para isso, mas historiadores calculam mais ou menos que Daniel tinha de 16 a 17 anos quando ele foi levado ao exílio. E ele passou 3 anos sendo preparado. Porém, aquele que é escolhido, separado do Senhor, ele não se mistura. Não é qualquer palavra que ele come. Ovelha não come capim, ovelha come grama. Meu Deus, aleluia! Verde.
o preço depois a gente que paga, não é minha pastora? Aleluia. E ali, Deus já tinha separado Daniel para uma grande obra, assim como tem me separado e separado a vocês. Cada um daqui tem um propósito, um objetivo, uma obra do Senhor na sua vida. Ai, irmã, eu não sei o que Deus tem na minha vida. Sabe sim, pergunta a Ele que Ele te responde. Porque Deus, Ele não chama você aleatoriamente. Ele te chama com o objetivo. E ali começa a jornada de Daniel. Daniel chega e recebe um comunicado de que ele vai fazer parte, né, dali do banquete, que o que o rei comer, eles iriam comer. E Daniel, sendo usado pelo Senhor, com a sabedoria que Deus lhe deu, chamou o responsável pelo alimento, né, que fazia os alimentos, e pediu que não fizesse para ele alimento do rei, mas que fizesse uma comida voltada só para legumes e água. Não me pergunte o que tinha nessa comida, porque a Bíblia não fala. Ela só fala que Daniel não quis comer daquela comida. E ali aquele chefe ficou com medo, mas quando Deus está no negócio, o homem ele pode estar abaixo de qualquer autoridade, mas acima dele está o Senhor. Aleluia. E aquele homem ali obedeceu e fez aquilo que Daniel pediu. E em 10 dias Daniel e seus amigos estavam com um aspecto totalmente diferente. A ponto de dizerem, né, ali, conjecturando, que o alimento do rei era um alimento muito saudável, porque os meninos estavam com uma aparência em 10 dias, diferente daqueles outros que estavam comendo o maná do rei. E aí, em dado momento, né, já partindo para o versículo 2, aqui fala sobre o sonho, né, sobre um decreto que o rei ele fez. Por quê? Porque ele teve um sonho e ninguém sabia interpretar. E é aí que Daniel entra. O rei fez um decreto, agora você vê. O camarada sonha, não lembra o sonho e quer que adivinhe o que ele sonhou. Olha a situação tua, né? Eu me coloco nessa situação, irmãos, eu me coloco. Como o meu irmão vai sonhar e vai pedir para mim, para eu poder adivinhar o sonho dele. Isso é coisa de... para Deus, não é coisa de doido. Mas as coisas de Deus são loucura mesmo, o que parecem. E ali chamaram, os magos vieram, e os magos lá dando desculpas, astrólogos, né? Porque o rei precisa falar comigo, o que o rei sonhou, e o rei não lembrava, né? E ele falou assim, vou fazer um decreto, vou mandar matar todo mundo. Vou mandar matar todo mundo, porque já que ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém me faz lembrar. E aí lembraram de Daniel. Lembraram de Daniel, sabe por quê? Porque Daniel era um homem que orava, que vivia em constante ligação com o Senhor. Daniel, onde chegava, fazia diferença, a ponto dele estar na Babilônia e já ter ido até para o Egito e não ter se contaminado. Aleluia, Deus. Ele estava naquele meio ali, mas ele não se contaminou. Ele passou 3 anos separado, junto com vários povos ali, né, com mistura de vários jovens, aprendendo as leis, aprendendo línguas, aprendendo idiomas, e não se contaminou. E ali, lembram de Daniel. E Daniel se apresenta ao rei, aqui no capítulo 2, que diz aqui, ó, no 13, ó, saiu decreto segundo o qual deviam-se... vou botar o óculos aqui, faltou no 2, tá bom, irmãos? Mas eu vou ser breve. Aqui diz, então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram Daniel e os seus companheiros para serem mortos. Então Daniel falou,
avisada e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Sabe o que é isso, irmão? É intimidade. É intimidade. Aleluia. Ele foi lá no rei, pediu para ir lá, um jovem de aproximadamente já com 20 anos, foi lá na frente do rei e se ofereceu. Falou, não mata não, rei, não mata não. Nas minhas palavras, eu tenho um Deus que mostra o oculto e o escondido, mostra aquilo que ninguém vê. E eu vou interpretar esse sonho através dele. E aqui disse, então Daniel foi para a sua casa e fez saber-se com Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre seu segredo, sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. E aqui mais à frente Daniel vai falar para o rei, vai contar para o rei o seu sonho. E Daniel cai nas graças do rei. Daniel vai ali e cai nas graças do rei. Quando o Senhor está na minha e na tua vida, não importa se você vai numa igreja pentecostal ou se você vai numa igreja mais conservadora, o Senhor ele vai te usar da mesma forma, porque a palavra é uma só, mas o remédio é para todas as feridas. Muitas vezes você pode estar falando assim, poxa, mas essa palavra não está fazendo sentido no que eu estou pensando agora, mas daqui a pouco vai fazer, porque o antídoto do Senhor é a palavra. Assim como aquele rei viu na vida de Daniel o Senhor, o mundo aí fora vê Deus na minha e na tua vida, é por isso que a gente se incomoda o mundo. Daniel, ele incomodava. E engraçado, irmãos, que falando do 1 ao 6, aqui, né, onde Daniel é colocado na cova dos leões, aqui a Bíblia ela é dividida em dois tópicos, né, em duas partes. A primeira, de 1 a 6, ele vem falando de Daniel e os seus companheiros. Mas do 7 ao 12, vem falando sobre as visões, sobre os sonhos de Daniel. E o mais engraçado aqui, irmãos, que o que mais me chamou a atenção nessa palavra foi no capítulo 6. Ao qual Daniel, ali ele foi lançado na cova dos leões, sabe o quê? Por causa de inveja. Teu irmão era bonito? Teu chamado é oração? Não. Não busca teu chamado. Teu chamado é palavra? Não. Não busca teu chamado. Teu chamado é oração? Se aprimora, busca, se aperfeiçoa. Porque quanto mais você ora, mais a tua botija se enche de azeite. Aleluia. Como é que tu quer partir para uma guerra sem azeite? Como é que tu quer partir para uma guerra sem arma? Soldado na guerra que não tem arma, morre. Mas Daniel não, Daniel tinha arma. Que era a intimidade com Deus, era a oração que fazia diferença. Nessa noite, a oração ela vai fazer diferença na minha e na sua vida. Mas irmão, eu estou orando há 20 anos. Irmãos, eu estou orando há mais de 20. Deus faz promessa a vários lugares que eu vou. E até a pastora Lívia também já me entregou algo concernente a essa promessa. E não aconteceu. Mas o Senhor fala, tu ainda não está pronta. Como é que eu vou te dar se tu não está pronta? Aleluia. Como é que tu quer receber algo? Ah, eu vou parar de orar. Irmão, perdão pelas palavras. Mas o problema não é de Deus, não. O problema é seu. Se você parar de orar, sabe o que você vai acontecer? Você vai ser uma presa fácil na mão de Satanás.
Meu Porque não Deus. adianta a igreja orar, É, Jesus. pagar preço pela tua vida enquanto tu tá lá deitadão vendo televisão, comendo tua batata frita, se enchendo, né, de Big Mac, de lanche feliz, e o povo de Deus pagando preço. Não adianta, irmão. É para orar, é para jejuar, é para buscar, é para buscar. E Daniel fazia isso a ponto de eles chegarem, os príncipes e os príncipes aqui tramarem contra a vida dele, por inveja, por Daniel se destacar. Nós somos alvo de inveja. Sabe por quê? Porque nós nos destacamos perante o Senhor. Fazemos a diferença. Pagamos um preço. Pagamos. Quem não tiver pagando preço aqui, não tiver na prova, lamento te informar, irmão, tem que aceitar Jesus de novo. Me perdoa, porque o povo que tem pro céu está pagando prova, está pagando preço. Meu Deus. Mas a oração, ela traz o refrigério, ela traz o alívio. Glória. Que a tua alma necessita. Glória a Deus. Como Daniel aqui, ó. Ele tinha certeza que a oração dele chegava no trono, a ponto de ele entrar na cova dos leões, sem entender o que ele sabia, o Deus que ele servia. E nós também sabemos, mas tem muito crente que quando entra na prova, e eu sei porque eu já fiz isso, e estou sujeito a fazer também, porque eu sou carne, minha natureza é adâmica. A gente querer culpar Deus por determinadas situações, quando na realidade nós muitas vezes buscamos aquela situação. Não foi o caso de Daniel. Daniel falaram assim, ó, vamos fazer ali um decreto. Decretaram a Daniel, aqui ó, capítulo 6, vamos lá. Decretaram que não podia orar. Não podia fazer porque eles não tinham, Daniel não tinha nada que manchasse a sua imagem, nada. Sabe o que é um jovem, um homem, sem mancha nenhuma, humanamente falando? Porque aqui fala que eles buscavam, de qualquer maneira, algo que viesse a planejar coisa ruim contra Daniel. Porém, Daniel não dava brecha. O que eles fizeram? Eles fizeram um edito. Eles pegaram e contaram uma história para o rei, porque o rei já tinha mudado, né? Eles contaram uma história para o rei, dizendo que era para assinar o edito, que ninguém poderia adorar outro Deus que não fosse o Deus daquele rei, se eu não me engano, é o rei Dário. E o rei, ele foi lá e carimbou aquele edito. Só que nós, quando fazemos parte do reino, quando somos separados, escolhidos pelo Senhor, nós vivemos cercados de uma grande nuvem de testemunho. Mas não é testemunha para testemunhar a nosso favor, não é apontar o dedo e dizer, olha ali, ó, tá vendo? Eu sei pela minha casa, irmão, que às vezes eu dou uma vacilada e falo, irmã, tu é crente? Eu sou, mas eu sou humana, eu erro também, eu pego também, não é certo, mas às vezes um pequeno deslize, irmão, um pequeno deslize é suficiente para poder acusar, mas ali Daniel não tinha como ser acusado, aí eles tramaram contra Daniel, acharam assim, dessa vez eu vou dar fim a esse homem. Só que esquecia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, aleluia. E quando eles passaram e eles viram, porque eles sabiam que Daniel servia um Deus, que não era o Deus dos caldeus, o que eles fizeram? Começaram a vigiar Daniel. Quanta gente está vigiando a nossa vida? Quanta gente está esperando a nossa queda para bater palma e dizer, bem feito, eu avisei que não ia dar certo. Só que eles vão ficar de pé para aplaudir a nossa vitória.
Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Eterno. Porque o Senhor é aquele que abate, mas também é aquele que exalta. O Senhor é aquele que mata, mas também faz viver. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E ali eles pegaram, correram no rei, porque se fofoca para mulher já é feio, imagina para homem, gente. Meu Deus. E aqueles príncipes, aqueles homens, né? Com inveja de um menino, chegaram lá, né? Rei, o Daniel, ele está lá, o Senhor levantou um edito, não pode mudar. Eles tramaram tão bem feito, achando que a trama deles ia dar certo. Eles estavam tão convictos, como muitos estão convictos da minha e da tua derrota, Meu da minha e da Deus. tua ruína. Quantos estão querendo derrubar o nosso ministério com inveja? Meu Deus. Irmão, não tem e não quer que não tem e não quer que tu tenha. Não é e não quer que tu seja. General. Quantos na igreja? Aqui não, irmãos, que eu vejo pessoas sérias, mas eu passo por determinados lugares que só o sangue. Que eu ouvi falar assim, eu não vou com a cara desse irmão. Aonde tu quer morar no céu se tu não vai com a cara do teu irmão? Um dia desse eu ouvi a irmã falando, o santo não cruza com ele. Meu Deus. Que santo é esse, gente? Que santo é esse? E aí eu falei, irmã, que isso? Santo não cruza com o outro, que isso? O sangue de Jesus tem poder. Ah, é a maneira de falar? Não, é a maneira de falar. Nós temos que ter santidade em toda forma de viver, de andar, de falar, de agir. Aleluia. Porque assim como foi perto de mim, poderia ser perto de uma outra pessoa. E ali, eles tramaram tão bem tramado, que eles acharam que não tinha mais saída para Daniel. E foi lá e falou com o rei. E o rei não poderia voltar atrás. Mas o rei amava a Daniel. Aquele rei amava Daniel. E o coração dele se afligiu muito. Aqui na Bíblia, tá, irmão? Eu estou pregando aqui no ali. Quem tiver dúvida é só pegar a Bíblia e ir confirmando. E eles pegaram ali Daniel com o maior prazer. E jogaram lá na cova. Mas o coração daquele rei doeu quando foi colocado aquela pedra. Para o rei, era o fim de tudo. Para aqueles homens, era a vitória. Era a vitória. Só que, eu conjecturando, né, acredito, que durante ali a noite, durante a madrugada, Daniel deitou ali em cima dos leões e ficou falando com o Senhor. Senhor, obrigada, porque o Senhor é comigo. Aleluia, porque o Senhor Deus. vai mostrar aos meus inimigos que o Senhor é na minha vida, que não há outro Deus além de ti, que eu sirvo um Deus vivo, Aleluia, que eu sirvo um Deus. Deus de vitória, que eu sirvo um Deus que tudo pode. E os homens lá, talvez esperando, doido para amanhecer o dia, para poder ver, né, o sangue de Daniel ali, naqueles leões, nas patas. E aquele rei ali não teve sono, não teve paz. Porque, irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo dessa época não tinha o Espírito Santo, tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava naquele rei. Porque aquele rei ali tinha um amor tão grande por Daniel, que o coração dele doía. Ele perdeu o sono. E quando amanheceu, ele correu ali, ó, naquela cova ali, pediu para tirar a pedra. E lá ele gritou, Daniel! Como o Senhor grita nessa noite, Mônica! Felipe! Glória a Deus. Solange! Meu Deus, glória! Ângela, Oh, glória, aleluia! Aleluia! Glória! Louvado seja teu nome, Renata! Aleluia! Oh, glória! E aí Daniel falou, eis-me aqui, estou aqui, meu rei, salve rei, ó meu rei. Eu esqueci agora a palavra que ele usou, né, porque essa passagem aqui é bem extensa,
E ele fala, né? Ele já dá o brado pro rei. Opa! Tô aqui, tô Vivinho da Silva. Tô aqui andando vantagem junto com o leão. O leão tá rodando aqui comigo, tô marchando no poder. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aquele rei não deve ter entendido nada. Como vai jogar? Porque não era um leão, eram leões. A Bíblia fala leões. Poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4. Passou para o plural, é de 2 para cima. E ali, o mais interessante está aqui. Pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se, já estou no 6, no 20, tá? E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Até então ele não conhecia o Deus de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Não, perdão. Daniel, chamou ele Daniel com voz triste, falando o rei. Disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí vem a resposta de Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Aleluia! Pela inveja daqueles homens que não tinham o que o Daniel tinha, que não era como ele era. Eles preferiam matar ele, destruir, do que aprender a ser servo daquele Deus que Daniel servia e que hoje nós servimos. Aleluia, Jesus. E aí, ó, no 22, no 23, então o rei muito se alegrou em si e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Está na cova, creia no Senhor. Está na fornalha, Jesus. creia. Tem poder, Senhor. Aleluia. Aleluia. Está no vale, creia. Porque se foi para lá foi porque Deus permitiu. Porque Deus, ele não manda ninguém sem garantir. O Senhor garantiu que Daniel fosse à cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego foi na fornalha. Ele garantiu. E ele garante a mim e a você nessa Aleluia. noite. Glória! Não adianta se levantar contra mim, contra ti. Não adianta botar na cova do leão. Pode botar na boca do saco, pode botar na encruzilhada, pode botar onde for. Jesus. Mas quando Deus diz não, é não. Aleluia. Não adianta, irmão. Tem pessoas que crentes que têm medo de uma culpa. Um dia desse eu fui numa igreja, eu não vou falar porque tem irmãos aqui que conhecem, e a pessoa estava com a mão assim. A pastora mandou descruzar a mão, que isso? A gente está onde? Eu saí de lá. Jesus me tirou. De lá do meio, lá das trevas. Lá sim você não podia fazer assim, você não podia fazer assim, você não podia assim. Você tem liberdade dentro da casa do teu pai. Aleluia, Jesus. Glória. Deus. Estamos levando a nossa igreja, a palavra do Senhor distorcida, aonde a Bíblia está falando que não pode cruzar braços quando alguém está orando por você. Que isso? Se ela fora, missionária Mônica, se ela fora. E ali pela inveja, porque Deus, o que fazem contigo, Deus ele não deixa em vão. Não é vingança não, tá, irmãos? Um dia desse uma irmã falou algo para mim e eu guardei isso comigo. Para que tu pede justiça a Deus se ele é a própria justiça? Forte, né? E aqui o próprio rei falou: vem cá, vocês que fizeram o edito, fizeram eu assinar aí contra Daniel, você pegou todo mundo.
E pior, quem paga desses pecados todos, que muitas vezes nós cometemos porque nós somos falhos, são os inocentes, a família, são os filhos, o marido, a esposa. E aqui, o rei mandou pegar a família toda, mandou pegar filho, mandou pegar mulher, mandou pegar todo mundo e jogar na cova. Antes deles caírem lá, já estavam sendo destruídos, esmiuçados pelos leões. Tamanha era a fúria, a ira daqueles leões contra aqueles homens. Tem até uns que falam assim, mas porque Daniel, isso aí não está na Bíblia, isso aí para mim é heresia, meus irmãos, me perdoem. Mas Daniel lá atrás não comeu o manjar do rei, então ele foi para a cova dos leões, ele não cheirava carne, por isso que o leão não comeu. Claro que isso não é verdade, isso é pura heresia, me perdoe, irmãos, quem acredita numa passagem, uma palavra dessa, né? E aqui a família deles toda foram destruídas. Todas. E aí eu pergunto a você, adiantou aqueles homens tramarem contra Daniel? Adianta alguém tramar contra ti, pastor Anísio? Adianta alguém tramar contra ti, missionária Zilda? Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Porque só vai acontecer se o Senhor permitir esse mesmo propósito. Aleluia. Porque o Senhor não vai permitir nada na tua vida sem ter um propósito. Oh, Jesus, O inimigo ele aleluia. não pode vencer a tua vida quando você serve a um Deus que tudo pode e anda nos caminhos Aleluia, dele para envergonhar o nome dele. Deus não deixa se escarnecer. Deus não deixa. E aí, aqueles leões comeram aqueles homens. E aqui no 28 fala, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Ele foi governador, irmãos. E isso me lembra muito José. Daniel, ele mais ou menos com a idade de José, só que as histórias são um pouco diferentes, porque José não se fala em oração, né? Mas se fala muito nos propósitos de Deus com José. José ali ele fugia da aparência do mal. José ali ele obedecia a Deus, aonde ele chegava ele fazia diferença. Ele foi preso, ele foi jogado dentro de um cárcere. Ele tinha a chave da própria prisão. Irmão, como é que pode? O camarada ser preso e o carcereiro fala, toma, segura a chave aí. É isso. Aleluia. Isso é coisa para Deus. Aí o camarada chega lá, o copeiro e o padeiro tem um sonho, ele também interpreta sonho. Aí fala assim, eu sonhei isso, ó, você vai morrer, você vai viver. O rei vai mandar vir te buscar, mas quando você estiver lá, lembra de mim. Só que as coisas não são feitas da nossa maneira. Não adianta você querer pedir a mim para orar por algo que Deus não quer para você naquele momento, ou então não quer. E ali José foi esquecido aos olhos dele. Mas continuou, até o dia que precisaram de José. Oh, glória. Aí mudou tudo. Aí José começou a mudar aí o projeto de Deus, começou a se formar na vida de José, né? Como está se formando nessa noite na minha e na tua vida. Aleluia. É noite ao qual o Senhor se faz presente. É noite de oração, é noite de milagre, é noite de cura. Aleluia, não adianta, Deus. irmãos, querer combater você. Se você tiver com Deus verdadeiramente, se for íntegra na presença do Senhor, não deixaremos de pecar.
havia um homem ali que era voltado totalmente à oração. O que Deus fez para poder fechar a boca daquele leão? Ele ouviu a oração que Daniel vinha fazendo há muito tempo atrás. Porque Daniel, ele era judeu. Ele era judeu. E ele veio de uma terra onde ele tinha costumes. E muitas vezes nós não podemos ser como Camaleão. Camaleão, ele vai para um lugar, ele muda. Ele vai para o outro, ele muda. Ele pega, ele vai ali, ele se adapta àquele ambiente e ele se transforma, né, naquele ambiente. Se o ambiente é amarelo, ele se transforma em amarelo. Não, crente é um só. Crente tem que ser servo do Senhor, pronto e acabou. Não vamos dizer, não vamos ser hipócrita aqui, porque quando o crente está na prova, tem que se alegrar. Irmão, não é assim também não. Porque não existe super crente não. Não existe super pastora, super pastor, não existe. Porque a própria palavra, não estou fazendo a outra heresia, a própria palavra diz que o Senhor Jesus, na forma humana, ele pediu ao Senhor que passasse o cálice dele, mas todavia que fizesse a vontade dele. O Senhor Jesus, ele afligiu a sua alma quando sentiu que a morte estava perto. Se eu estiver errado, pastor, pode me corrigir. Forma humana, ela 100% homem, 100% Deus. Não adianta, irmãos, quando a gente está na prova, está na luta, está na adversidade, e infelizmente, uns aguentam mais, outros não aguentam, outros não suportam. Quer ver se o crente é crente de verdade? Tira algo dele. Meu Deus. Tira algo dele. O Senhor aqui estava provando. O Senhor não precisava nem provar. E o Senhor conhecia. Mas o Senhor queria ver a fé de Daniel. Se Daniel ia permanecer ali firme, como homem de Deus. E ele foi até o final, com oração, com súplicas, como foi lido lá no 9, com súplicas, mas é necessário, irmãos, pagar o preço para poder chegar onde Daniel chegou, onde José chegou e aonde eu e você vamos chegar. Aleluia. Porque o Senhor, ele não esqueceu daquilo que ele te prometeu. Como ele não esqueceu de José lá dentro daquela cadeia e não esqueceu de Daniel dentro daquela cova. Quantos crentes aqui estão dentro da cova? Quantos crentes estão aqui dentro da fornalha, no vale? Chorando, gemendo, mas estão. Sabe por quê? Porque tem a certeza de que o Senhor, que quando a gente dobra o joelho, coloca a boquinha no chão, clamando pela misericórdia do Senhor, ele inclina os seus ouvidos, estende as suas mãos e ouve. Aleluia. E assim, irmãos, foi com Daniel. E sabe o que é mais interessante? O Senhor estava falando comigo. Acho que foi ontem ou foi hoje, não me recordo. A respeito de batalha espiritual. Como o crente tem passado batalha espiritual. Mas é batalha mesmo, irmãos. É batalha. É aquela batalha que não é só o diabo que vem de madrugada para tentar te destruir, não. É usando o da tua casa, é usando dentro da tua igreja, é usando de fora, cristão, para matar o irmão, para destruir, fazer orações contrárias, fazer mal. É batalha, irmão, você tem que batalhar contra aquilo que você não está vendo. Deus mostra assim, ele está fazendo algo contra você tem que abraçar e beijar. Tem que dobrar o teu joelho e orar. Aleluia, Jesus. Tem que orar para que aquele mal que está naquele irmão ele saia. É batalha espiritual. O Senhor vinha falando comigo ontem sobre a batalha que o povo está passando. Daniel passou batalha espiritual fortíssima. Vai lá no último capítulo, se eu não me engano, acho que foi no 10, que ele vem falando sobre as 70 semanas, que ele já vem anunciando o Messias. Acho que é o 10, que vem já falando sobre escatologia, né? Que o Senhor ele não vem explícito, né? Naquilo que
E aí Deus foi deixando. E Daniel ali chorando, gemendo, com o rosto triste e abatido. No 21º dia, o Senhor chamou Miguel, vem aqui, vai lá embaixo, guerreia, libera Daniel da mão do príncipe da Pérsia e leva a vitória para Daniel. Agora o que é, irmãos, eu não sei porque a Bíblia não me relata. Mas eu e você estamos passando situações assim. O Senhor, Ele tem pelejado para nos dar vitória, mas muitas vezes o príncipe da Pérsia, ele pega e se coloca, se põe entre nós e o céu. Aí a gente fala assim, o céu está de bronze, não. O céu não está de bronze. É o diabo que está tentando de todas as maneiras fazer com que você desanime e não receba vitória. E muitas vezes o Senhor até permite, sabe, pastora Anília? Para ver a tua fé. Para ver a tua fé. E aí, quando Deus vê que tu está firme, que tu tem fé, que tu tem resistência, que tu está perseverando, mesmo fraco, o Senhor fala, libera a vitória do meu filho e da minha filha, porque eles perseveraram até o fim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eles oraram, eles buscaram, estão buscando a minha face. Aleluia, Deus. E vão continuar até que eu volte. Porque a volta do Senhor está próxima. Aleluia, Jesus, Não glória a vou Deus. sair do tema, tá, irmãos? A volta de Jesus está próxima. Estava vendo eu uma reportagem sobre um tornado em Santa Catarina. Nunca se passou um tornado no Brasil. Os céus estão enviando sinais. E o crente, sabe o que está? Muitas vezes, não estou falando todo, irmão, não estou chamando a atenção de igreja, porque é pastor que é pastor. O crente, muitas vezes, ele se acovarda em situações que deveria partir para cima. Daniel foi assim, ele partiu para cima. Ele não temeu, como muitas vezes eu temo. Eu recuo. Outros crentes estão recuando, voltando para trás. O Senhor fala, vai lá, volta. Volta da onde tu caiu. Volta da onde tu caiu. E aí o Senhor, nessa noite, está nos advertindo. Eis, cadê a oração? Cadê a súplica? Cadê o jejum? Cadê a busca? A ordem não é para marchar? Aleluia. O que Daniel fez? Recuou? Não. Ele foi para cima. E o que aconteceu? Ele foi vitorioso, como eu e você nessa noite. Nessa noite o Senhor está dando ordem para o leão fechar a boca. Aleluia. Para o fogo da fornalha se apagar. E ainda que tu entra, não vai ser queimado, não vai ser chateado. Aleluia. Mônica, seja firme e constante, abundante, porque aquilo que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, e não teu coração subiu, isso é o que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Às vezes tu questiona, tu não acredita que vai acontecer, mulher. Que é isso? O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Ainda que tu esteja na cova dos leões, ainda que tu seja apontada, ainda que muitos não vejam nada por você, Jesus, Ele deu a vida por você. Aleluia. E Ele fez uma promessa sobre a tua vida. Aleluia. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir. Aleluia, Não Deus. entristeça o teu coração. Não olhe. mas fulano recebeu, nada eu vou receber. Quando a tua bênção chegar, você não vai nem lembrar que a do fulano chegou primeiro. Aleluia. Você só vai se regozijar. Você vai dar aquele culto de ações e graças que o Senhor falou que tu ia dar. Aleluia. Tu vai se alegrar. E muitos vão dizer, como é que pode? Ela? Logo ela? Porque tramam. Mas toda trama articulada pelo inimigo cai por terra. Aleluia, Você Jesus. está vendo o que você está passando, as tuas lágrimas. Muitas vezes a tua vontade não é de estar na casa do Senhor. Tamanha dor do teu coração, mulher. Muitas vezes o Senhor
Está permitido para ver até onde tu vai. Que é algo grande na tua vida. Está algo para Deus colocar na tua mão. Glória a Deus, aleluia. E por que tu temes? Por que entristece o teu coração? Por que te abate o teu rosto? Tu conhece o teu Deus, tu conhece a voz, Ele fala contigo. Oh, glória, Tu aleluia. és escolhida do Senhor, tu é pedra preciosa. E o Senhor tem visto tudo que tu faz. Mas o Senhor, Ele vai te exaltar. Aleluia, Jesus. Glória a Não Deus. porque nós somos bonzinhos, mas porque tu tens sido fiel. Tu tens sido ali, ó, perseverante. Às vezes fraca, batida, porque as palavras vêm, as lutas vêm. Mas o Senhor tem visto o que você tem passado. Aleluia. E no momento certo, na hora certa, vai vir. E eu ainda quero participar dessa mesa, quero comer desse bolo. Aleluia. Quero comer desse bolo. Glória. Você fala, não, mas acontece na vida do irmão, acontece na vida do Senhor, quando vai acontecer na minha vida? No tempo que o Senhor determinar. Amém, Jesus. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. E as tuas lágrimas, elas não vão ser eternas. Vai ter um momento de alegria nessa terra. Antes do Senhor voltar, você vai cantar o hino da Em vitória. nome de Jesus. E Aleluia. muitos que te apontam vão ver que Deus é na tua vida. Amém. Aqueles que neném o rosto contra você, que vão ver a vitória de Deus chegar na tua vida. Jesus. Aí rapidinho vão querer colar do teu lado. Porque quando você está bem assim, caidinha, né? Assim, estou falando caída no sentido, vários sentidos, mas eu não vou ser explícita. Quando você está numa situação, as pessoas geralmente não falam muito contigo. Mas quer ver? Quando você está na bênção, ó, tem gente assim de montão para te sugar. Tem gente dessa para querer saber qual foi o mistério da tua vitória. Mas o segredo da tua vitória é o silêncio. Quando vier, fecha a tua boca, só dá algumas tensões e graças, se agradece. Porque eles vão ver e não vão acreditar no que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Para Deus. terminar, irmãos, eu quero deixar aqui, né, no livro de Daniel ainda, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Aqui é escatologia. Aqui ele vem falando, Deus ele vem falando, se eu não me engano, das 60 semanas, 60 anos, né? Que alguns falam semana, falam anos, mas assim, é algo que Deus não me deu e eu não vou ousar em falar, porque senão eu estaria pregando heresia, né? Eu quero dizer para o povo de Deus que Daniel, ele foi levado exilado, ele foi levado cativo, mas dentro do cativeiro, o Senhor exaltou Daniel. Aleluia. Foi governador, príncipe daquela terra. E o que Deus fez na vida de Daniel, na vida de José, pode fazer na minha e na tua. Amém, Ele Jesus. não mudou e não vai mudar. Creia somente. Amém? E assim eu Amém, agradeço a Jesus. oportunidade em nome de Jesus.